Olá, queridos, mais uma vez aqui no canal. Vamos continuar. Ontem, eu falei sobre o Salmo 23 e vamos falar mais um pouquinho, continuar no Salmo 23, porque esse Salmo ele tem muitas coisas para nos ensinar, Tem várias pregações sobre este Salmo, hoje eu quero me deter só lá no no 5, Salmos 23, 5, na parte B, que fala assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos lá. Nós sabemos que a gente sabe que o pastor, as ovelhas, elas ficam no deserto, certo? Elas vivem no deserto. E no deserto há vários tipos de bichinhos, mosquitos. E lá no deserto existe um tipo de mosquito que ele entra no ouvido das ovelhas. E quando ela entra nos ouvidos, ela vai para o cérebro das ovelhas. E diz os historiadores que quando chega no cérebro, elas começam a se reproduzir, larvas, se reproduzir no cérebro da ovelha. E a ovelha, lógico, ela fica desesperada, E ela começa a bater a cabeça, nas pedras, para tentar ficar livre daquele incômodo. E ela bate tanto a cabeça nas pedras que muitas delas não resistem e morrem. Bom, vamos tirar isso. Sim. E aí o que o pastor faz? Ele já sabendo disso, o bom pastor, o que ele faz? Ele vai lá, ele pega um óleo, e passa sobre toda a cabeça da ovelha, na parte dos ouvidos, então, para evitar que esse tipo de bichinho entre nos ouvidos das suas ovelhas, Então ele tem todo esse cuidado de estar sempre passando um óleo nos ouvidos das ovelhas, na cabeça, em toda a cabeça das ovelhas, para que esse tipo de inseto não entre nos ouvidos da sua ovelha e ele venha a perdê-la. Então Jesus, quando ele fez esse salmo aqui, ele falou de ungir a cabeça, então ele já sabia de tudo isso, ele já conhecia todo um processo de um pastor que está no deserto, o cuidado que ele tem. Então, como ele fala que ele é o nosso bom pastor, certo? Então ele usa ele pega esse contexto dizendo que ele unge os nossos ouvidos com óleo. Então, assim, irmãos, nós precisamos diariamente estar nos ungindo, nos cingindo com a palavra. Todo dia, porque todo dia a gente enfrenta as dificuldades, todo dia a gente passa por situações, que vai nos provar a nossa fé. Então, assim, eu recomendo a você a sempre estar se cingindo, se cingindo com a palavra, se cobrindo, os seus ouvidos, com a couraça, pedindo ao Senhor para Ele te guardar, pedindo ao Senhor para te dar um dia de paz, de tranquilidade. E assim, a gente anda tanto numa correria, que a gente às vezes salta da cama de manhã e já vai logo se aprontar para ir para o serviço. Mas assim, a gente tem que aprender que a gente precisa ter um tempo, na presença do Senhor, acordar e lembrar que o Espírito Santo está pertinho de nós, dar bom dia, agradecer pelo dia que está se iniciando, orar, ler a palavra, pedir a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas. A gente tem que aprender a todos os dias andar cingido com a palavra, porque é a palavra do Senhor que nos guarda. Pedir que o Senhor venha todo dia blindar a nossa mente, as nossas emoções, porque, irmãos, vem tantas coisinhas das pessoas que a gente
conhece, que a gente ama. E, e são tantas coisinhas que infelizmente essas pessoas às vezes se deixa ser boca do diabo para nos afligir, sabe? E não vem de outras pessoas estranhas, porque pessoas estranhas a gente não dá importância a ver aquilo logo ali e depois passa, porque a gente não vai ver aquela pessoa de novo. Mas quando a pessoa é de perto que a gente ama, incomoda e machuca. Então, assim, o meu conselho é que você todos os dias coloque, peça ao Senhor para ungir a sua cabeça, ungir os seus ouvidos, ungir os seus lábios, né, os seus olhos, né, para a gente ter forças para vencer diariamente, porque as nossas lutas elas são diárias, mas as vitórias também elas são diárias. Basta a gente realmente lembrar que a gente tem um Deus que nos guarda, né? Que as dificuldades elas não são para a vida toda e que a gente tem um Deus do nosso lado que nos ama, independente da situação que a gente possa estar passando. Pode ser situações difíceis, elas podem vir de duas formas. Ou a gente mesmo caça com as nossas próprias mãos, a situação, né? Pecando, vai ter consequência. Ou, como foi no caso de Jó, que Jó era um homem íntegro, mas Deus permitiu que Jó passasse por toda aquela situação que ele passou, de todas as perdas, de doença, para que no final Jó pudesse conhecer o Senhor verdadeiramente, o Senhor que ele dizia conhecer. Como no final do livro de Jó, ele fala assim: antes eu te conhecia de te ouvir falar, e agora eu te conheço, né? Face a face, meus olhos te veem. Então, assim, então tem essas duas formas, né, do Senhor de passarmos por provações. Quando a gente caça para nós mesmos, pecando, né? Ou quando Deus permite, para que a gente cresça diante dele. Então, assim, que você possa se fortalecer diante do Senhor, né? Que as dificuldades diárias, que as acusações diárias, elas não venham paralisar você diante do Senhor, porque o Senhor, ele é mais importante do que tudo, queridos. Eu sei que é difícil, né? As afrontas quando vêm, as picuinhas quando vêm sobre as nossas vidas, mas eu creio que isso tudo é para a gente crescer, né? Para a gente progredir diante do Senhor e também para a gente aprender a não fazer igual, né? Eu creio assim que o que a gente passa, que as pessoas muitas das vezes elas abrem a boca, né, sendo usada pelo inimigo, eu creio que Deus permite para que a gente não faça igual, né? Então, assim, se fortaleça, mais uma vez eu falo, se fortaleça diante do Senhor, porque o Senhor, ele te ama, né? Ele te ama tanto que ele deu sua vida por você, ele derramou o seu sangue, o seu corpo foi mutilado por amor de nós, né? Então, assim, se fortaleça diante do Senhor, porque quando vir esses bichinhos, essas picuinhas, você vai estar cingido com seus ouvidos ungidos e essas picuinhas e esses bichinhos vão entrar no seu ser e destruir, né, a sua fé. Então, assim, se fortaleça num Deus que você diz servir. Amém? Essa foi uma pequena meditação. Fico com Deus e até a próxima.